Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 11 de julho. Que bom estar contigo, você que nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos, além pela antena parabólica, pelo sistema digital e analógico. Também você nos acompanha em todo o Brasil pela NET e Claro TV nos canais 190 e 690. Nos acompanha pelo Facebook do Canal do Boi e todas as páginas que compartilham o nosso programa e também pelo portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, onde as informações, notícias, agenda de leilões, aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios, você encontra no sba1.com. Além disso, se você está no Paraguai, nos acompanha pela Neo TV. E olha, já nós vamos falar sobre expectativas em relação ao relatório de oferta e demanda, como é que o mercado tem se comportado, principalmente de soja, principalmente posições do mercado financeiro, os investidores. E o pessoal está me dizendo aqui que eu estou em condições de conversar com o Enio Fernandes, da Terra Agronegócio, que participa conosco agora ao vivo pela internet. Enio, sempre um prazer conversar contigo. E eu falava aqui nos estúdios sobre essa expectativa para esse relatório de oferta e demanda. Esse relatório pode trazer alguma mudança mais substancial, Enio, pelo que o mercado tem se posicionado, principalmente nos Estados Unidos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, sempre é um prazer estar com vocês, é muito prazeroso estar aqui trocando ideia com vocês da Agricultura BR. Bem, vamos lá. O mais importante agora, na verdade, é o clima. O relatório é importante? Sim, ele é importante, mas nesse relatório, geralmente o USDA não muda as produtividades. E ele já divulgou a área plantada de soja e de milho no dia 30 agora. Nós ainda temos uma dúvida, porque tem 2,6 milhões de hectares que ele deixou sobre aviso, que poderiam ser incorporados tanto para a soja quanto para milho. Mas fora isso, nenhuma grande mudança esperada no relatório de oferta e demanda mundial que vai ser publicado amanhã às 13 horas. Pontos importantes para o produtor avaliar é a produtividade média americana e os estoques de passagem. Mesmo com a boa safra, os estoques de passagem dos Estados Unidos vão ser frágeis, tênues, e isso deve ajudar as cotações. Enio, falando agora a respeito do que tem pontuado o mercado, nós vimos uma série de posicionamentos, como a falta de postura um pouco mais presente da China. A China volta a comprar quando os preços caem, mas teve aquele vácuo ali no qual a China não estava muito presente no mercado. Também temos os reflexos desse recuo, quando tivemos a soja caindo um pouco mais em Chicago, os reflexos aqui no preço da soja aqui no Brasil. Como que pode-se ter um equilíbrio pensando no sojicultor brasileiro e essas operações que tiveram e que estão tendo nos Estados Unidos? Bom, nós tivemos um movimento muito financeiro, né? Não só soja caiu, trigo, milho, algodão, café, mas petróleo caiu. Lembra os senhores e as senhoras que nós tínhamos petróleo a $120 o barril. Agora ele orbita perto de $100 o barril, quer dizer, uma queda muito importante. Nasdaq, Standard Poor's, Dow Jones, tudo caiu. Bovespa abaixo de 100 mil pontos, mostrando um medo do mundo com a recessão. E aí nós temos algumas diferenças. Algumas commodities não são essenciais. Algodão não é essencial. Suco de laranja não é essencial. Café não é essencial. Mas soja, milho e trigo são essenciais. Eles produzem alimento. Essas commodities devem sofrer menos em caso de recessão. Porque no final do dia, a última coisa que você corta é a alimentação. E os números mostram que esse entendimento não é errado. Se você olhar as posições dos fundos de investimento, na sexta-feira eles estavam 158 mil contratos longos em milho e mais de 100 mil contratos, 102 mil contratos longos em soja. O que quer dizer isso? Eles estão mais comprados do que vendidos. Mostra essa preocupação dos fundos de operar mercados nas altas. Outro ponto importante são as próximas 2 semanas, 15 dias agora. Ele é muito importante na definição da produtividade de milho e também de soja. E nos próximos 10 dias, 14 dias, o que os mapas do NOAA, que é o órgão de clima do governo norte-americano, National Scientific Atmospheric Administration, o que esses dados mostram?
altas temperaturas e chuvas abaixo da média. O oeste dos Estados Unidos, Nebraska, Sul Dakota, North Dakota, Iowa, Illinois, essas regiões estão com chuvas abaixo da média e temperaturas altas. Hoje choveu em parte de Iowa, choveu no leste de Illinois, mas não são chuvas contundentes, fortes. Os próximos 15 dias são temperaturas altas e poucas chuvas. Isto sim é que o produtor brasileiro deve olhar, isso pode mexer muito com os mercados. Enio, o produtor brasileiro teve em junho algumas janelas muito interessantes de venda de soja, no qual o preço no porto ficou ali entre 198 e 200 reais a saca. Em alguns momentos até passou desse teto de 200 reais, mas em torno desses valores. Aí nós tivemos o relatório das áreas norte-americanas que foram ocupadas no último dia útil do mês de junho. Esse relatório que mostrava-se até certo modo altista para a soja, não teve grande influência no mercado. Depois temos esses cenários que falamos sobre ele agora há pouco. Nós podemos ver ainda cenários ou momentos de janelas interessantes ainda para venda de soja, da soja brasileira, do sojicultor brasileiro, nos próximos meses, nos próximos períodos? Podemos sim. Só fazer uma pequena análise do que você acabou de dizer. O que aconteceu? O relatório de acreage, de área plantada nos Estados Unidos, ele foi altista para a soja, sim. Um crescimento de área menor do que o mercado esperava. Só que naquela madrugada foi a reunião dos presidentes de bancos centrais das maiores economias do mundo. E os presidentes desses bancos centrais deram declarações muito duras contra a inflação. Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, foi muito contundente. Até mesmo Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, que vinha amenizando essa questão da inflação, foi muito contundente nas falas que iam controlar fortemente a inflação. Isso trouxe o medo de uma recessão no mundo. Para controlar a inflação, eu subo a taxa de juros. Ao subir a taxa de juros, eu estrangulo a demanda. E no outro dia cedo, me sai o relatório de área plantada nos Estados Unidos. Então, essa informação de macroeconomia pesou mais no mercado do que as de área plantada. Mas a gente viu nas últimas 4, 5 sessões, Chicago recuperando $1 por bushel quase, né? Mostrando que o mercado no final do dia tende para os fundamentos. E os fundamentos são importantes. Eles mostram que os Estados Unidos precisa de uma boa safra para melhorar seus estoques. Dito isso, nós temos que lembrar que a soja está sendo fabricada, construída agora, entre o mês de julho até o dia 10, 15 de agosto, por ali, é onde ela vai estar florando, enchendo o grão, se desenvolvendo. E esse pré-florescimento, o florescimento e enchimento de grão são fundamentais para a cultura da soja. Quem vai determinar se nós vamos ter preços de novo próximo de $16 por bushel, acima de $15,50 por bushel, na safra velha e safra nova acima de $15 por bushel, vai ser o clima. Por isso é tão importante, nesses próximos 15 dias, diariamente, o produtor buscar boas informações para ele se preparar e fazer seu plano de comercialização, tanto para a safra velha como para a safra nova. Quem não faz plano de comercialização, quem não faz nada, já fez alguma coisa, ele está tomando a decisão de segurar o seu produto. Isso pode ser uma decisão equivocada se ele não está buscando informações em fontes seguras. Tá certo. Enio Fernandes, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Boa tarde, é sempre um prazer estar com vocês. Uma boa safra a todos. Tchau, tchau. Um grande abraço, boa tarde. Está aí o Enio Fernandes nos trazendo destaques do mercado da soja, sempre uma análise importante. Véspera de apresentação de relatório de oferta e demanda no Departamento de Agricultura norte-americano. Como ele disse, não deve trazer grandes alterações, principalmente em torno de produtividade. Esse documento que será apresentado pelo Departamento norte-americano. Fala agora de soja, já com a negociação ao vivo em Chicago, vinha em alta, vinha com mais um dia de recuperação. Nós temos soja em Chicago com boa alta, acima de 1% agora. Posição de agosto, $15,32 o bushel, alta de 1,24% para essa posição. Setembro, $14,35 o bushel, alta de 1,47%. Novembro, alta de 1,5%, agora com $14,17 mais 4 bushel. Janeiro,
1,48% de alta, com 14 dólares 22 centes o bushel, vem com alta e expressiva, mais uma vez, aí soja na Bolsa de Chicago. Veja comigo como é que está o dólar agora, moeda norte-americana, sempre bom estar focado, 5,35 mais 2, alta forte no dólar, hein? Alta forte no dólar, 1,62% de alta para o dólar, R$ 5,35 mais 2. Vamos saber agora com o Walter Pulga o que está acontecendo com esse mercado financeiro, porque o dólar está subindo. Eu fiquei sabendo que não sobe só no Brasil. Walter Pulga Júnior, como é que o mercado financeiro se comporta? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, continua aquela valorização do dólar frente a diferentes moedas do mundo, notadamente frente a moedas de países emergentes. No caso do real, a alta passa de 1,5% hoje. Aliás, o dólar já chegou a ultrapassar a faixa de R$ 5,36 e agora se mantém aí, você acabou de informar, 5,35, 5,34 mais 80, um pouco acima de 5,35. Resumindo, o dólar continua com esse movimento de alta porque há a perspectiva, primeiro, de uma inflação mundial, ou seja, todos os operadores do mercado financeiro já dão como certo aí o avanço dos preços em diferentes países do mundo. Mas agora voltamos com um velho problema, o avanço da Covid na China, e isso já tem provocado uma alteração no comportamento do dólar frente a outras moedas. Indica que a China deve demandar menos energia, importações chinesas serão menores e tudo isso mexe com o mercado. Lógico, o dólar vai se valorizando frente a outras moedas. Considerando aí uma cesta das 6 moedas mais fortes do mundo, vamos sempre repetir aqui, comparando com o euro, comparando com a libra, comparando com o iene japonês, com o dólar canadense, bom, o dólar sobe, chegou a passar dos 108 mil pontos, o chamado dólar index, ou seja, o índice dólar que é base para as negociações em todo o mercado internacional. Agora está na faixa de 107.700 pontos, sobe 0,84%, valor dos últimos negócios que informam as agências de notícias do exterior, mas chegou a passar de 108 mil pontos. Foi por um breve momento, mas passou, o que indica dólar ainda valorizado. No exterior, o pregão é marcado por um movimento de aversão ao risco, de modo que nós temos aí movimento de queda nas bolsas, há uma corrida dos investidores para o dólar. Por isso, essa alta que levou o dólar a uma forte valorização. Enquanto isso, nós temos uma queda para os preços do petróleo, assim como algumas commodities metálicas, cobre, alumínio, ferro, vem em baixa, petróleo também vem em baixa hoje. Não só pela alta do dólar, mas principalmente pela perspectiva de um consumo menor daqui para frente. Petróleo tipo Brent opera agora a 106 dólares e 50 centes o barril, tem uma queda de quase 0,5%. Petróleo WTI acima de 103 dólares o barril, mas em queda de mais de 1%, ou seja, aqueles valores do petróleo acima de 110, 112, 115 dólares o barril ficaram para trás. O dólar perde força, o dólar ganha força e o petróleo perde força no mercado internacional. Enquanto isso, nós vamos aqui fazendo uma avaliação das nossas importações de fertilizantes. Fabiano, segundo o Itaú BBA, a importação de fertilizantes do Brasil nos primeiros 6 meses deste ano, ela cresceu 14%. No primeiro semestre deste ano, a importação de fertilizantes atingiu 17.800.000 toneladas, ou seja, cresceu 14%, considerando aí o mesmo período do ano passado. É um relatório do Banco Itaú, divulgado hoje pela manhã. Em junho, 4.300.000 toneladas foram importadas da Rússia e 950.000 toneladas da Bielorrússia. Ou seja, nós temos continuidade nas compras de fertilizantes lá fora, crescendo cada vez mais. No acumulado até o 6º mês, agora junho, o adubo russo representou, vale lembrar, 24% do total que entrou no Brasil. O Brasil é dependente mesmo do fornecimento desses países. É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Uma boa tarde a você. Ele volta na terceira edição de hoje, a partir das 16 horas. Olha,
com esse cenário que eu trouxe agora, soja entrando pelo terceiro dia de recuperação e o dólar subindo, nós temos valores mais interessantes para a soja paga nos portos brasileiros. Veja comigo como é que vem soja para entrega em julho. Olha só, Santos já sobe a cotação para R$ 197,00 a saca, comparado à sexta-feira, e Paranaguá chega a R$ 198,00 a saca, 60 quilos. Lembrando que a entrega agora em julho, recebimento no próximo mês, de acordo com a Grãos Corretora. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco vamos falar de chuva no Rio Grande do Sul, a perda de força da massa de ar seco no centro-oeste e no sudeste, que pode fazer com que essa chuva chegue aqui a essas regiões também. Vamos falar também de plano safra e avaliação de acordo com as cooperativas do Brasil. Eu vou para o intervalo e volto já. Trazemos agora em destaque o clima aqui no Agricultura BR, previsão do tempo. E olha, nova frente fria no estado do Rio Grande do Sul deve derrubar as temperaturas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, trazendo um volume de chuvas ainda maior. Ao mesmo passo, a massa de ar seco, que impede que chegue essa chuva e temperaturas mais baixas no sudeste e no centro-oeste, perde força. Para falar a respeito deste assunto, nós conversamos agora com a Júlia Marques. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Fabiana, e boa tarde a todos. A semana começa com uma frente fria, que já avança para o Rio Grande do Sul, espalhando chuva forte no estado. E olha só, Fabiana, a partir de quarta, geadas são previstas para o Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, com mínimas entre 3 e 6 graus. Já entre Santa Catarina e o Paraná, ao longo desta semana, a chuva volta a atingir essas áreas, com volumes em torno de 20 milímetros. É uma chuva que tende a aumentar a umidade em solo e não deve atrapalhar a finalização da instalação do trigo e nem da colheita do milho. A semana também começa ainda com tempo aberto em grande parte da região centro-oeste. Pancadas muito isoladas e pontuais são esperadas apenas no sul de Mato Grosso do Sul, por conta aí da frente fria que atua no sul do país hoje. No entanto, o volume de chuva não chega nem a 10 milímetros para o sul de Mato Grosso do Sul, como é o caso de Sete Quedas. E uma massa de ar polar também atuará na região nesta semana ainda, mas não há expectativa de geada. Os produtores, então, podem ficar despreocupados, já que as menores mínimas em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso ficam na casa dos 9 graus. Na região norte, o cenário também se mantém, com chuva mais ao norte da região. No nordeste, a secura também se faz presente no interior da Bahia, oeste de Pernambuco, sul do Ceará, Piauí e também do Maranhão. Já a chuva, provocada pelas ondas de leste, castiga áreas desde a Bahia até a costa do Ceará. Áreas entre Pernambuco e Rio Grande do Norte recebem até 100 milímetros de chuva nesta semana. No sudeste, nada de mudança. A semana começa com muito ar seco e calor. Apesar disso, o tempo seco favorece o avanço da colheita da cana-de-açúcar nos canaviais paulistas. Quanto ao café arábica e conilon, por conta do céu claro, ajuda na colheita e secagem dos grãos. A região ainda tem ao menos 15 dias de tempo aberto. Agora, no Espírito Santo, caem chuvas muito isoladas e fracas. Fabiano. Obrigado, Julian. Uma ótima tarde a você. E agora eu falo sobre plano safra aqui no Agricultura BR e para falar a respeito da avaliação quanto à aplicação desse plano junto às cooperativas, eu converso com o engenheiro agrônomo e gerente da OCEPAR, lá no estado do Paraná, claro, Flávio Turra, que participa do programa conosco. Flávio, obrigado pela sua participação. Como que você avalia esse plano safra, esse plano agrícola, que tem taxas mais altas, em relação principalmente à sua aplicabilidade às cooperativas brasileiras, cooperativas agro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O Plano Safra ele tem pontos positivos e também tem pontos negativos. No geral, comentando um pouco dos pontos positivos, nós entendemos que a manutenção de toda a estrutura do Plano Safra, com todos os programas
que vinham sendo utilizados em safras anteriores, a manutenção de todos esses programas é positiva. Embora dentro deles tenha ocorrido algumas alterações de limites, alterações de valores, alterações de juros, mas é positivo a gente ter essa visão de que o plano agrícola e pecuário ele seja um plano consistente no médio e longo prazo. Em termos também pontos positivos, a gente pode destacar a questão dos juros, principalmente para pequenos e médios produtores. Nós entendemos que taxas de juros são bastante positivas, na faixa aí de 5% a 6% para o Pronaf e 8% para o Pronamp, é bastante positivo. No entanto, a gente vê pontos negativos, como é o caso dos investimentos. Nós entendemos que uma taxa de juros de investimento, principalmente para, no caso, falando de cooperativas, né? No Prodecop, nós temos juros de 11% ao ano. Esses juros, para qualquer investimento, ele vale o que contratado no plano safra. Se você contrata para 10 anos, durante todos esses 10 anos aí o juro é o que você contratou inicialmente, né? Então a tendência é que os juros no médio e longo prazo eles caiam, e se a gente contratar a taxa de juros elevados agora, isso pode prejudicar no longo prazo. Então, destacando apenas os principais pontos, a gente fica aí à disposição para detalhar um pouco mais, se for o caso. Flávio, pensando nessas taxas que foram anunciadas, em especial para as linhas que atendem cooperativas, elas ficaram muito próximas aos recursos, né, e taxas que são utilizadas por grandes empresas agropecuárias. Ficaram mais altas, inclusive na comparação com planos anteriores, né, que ela entra num novo patamar. Essa situação desses juros, ele acaba por tirar parte da competitividade das empresas cooperativas, das cooperativas agrícolas de uma maneira geral no Brasil? Na realidade, a gente está visualizando que esse ano safra 22-23, ele vai ser um ano safra que as cooperativas, de modo geral, vão rever seus investimentos. Eles vão postergar aqueles investimentos que podem ser postergados. Nem todos os investimentos é possível fazer a postergação, mas a gente visualiza que alguns sim, né? E esses deverão ser contratados futuramente, a uma taxa de juro provavelmente menor. No geral, a gente entende que 11,5% de juro é um valor elevado para toda a economia, mas também a gente entende que nós estamos com uma Selic de 13, acima de 13, né? Temos a inflação elevada, né? Então, no momento, é o que o governo conseguiu fazer, e dentro das taxas de juros elevadas, a gente vê a preocupação bastante grande com a questão da equalização das próprias taxas de juros, que a gente que vocês até comentaram inicialmente, que é a questão lá da falta de recursos para equalização dentro do orçamento ainda para este ano, aquele 1,2 bilhões de reais que estão sendo discutidos no âmbito do Congresso neste dia. Provavelmente às 15 horas de hoje será discutido esse assunto para aprovação dos PLNs, para que a gente consiga suplementar recursos ainda para a retomada dos financiamentos, principalmente de investimento, mas também de custeio, com taxas de juros equalizadas. Flávio, esses recursos com taxas de juros equalizadas, elas são fundamentais para o produtor. Eu lembro que no começo do ano eu estava no Rio Grande do Sul, estive lá para alguns eventos e conversava com os produtores, e esse produtor gaúcho, ele enfrentou um grande desafio. O desafio do produtor gaúcho foi maior, né, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, foi maior do que dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, que também sofreram com problemas climáticos. Mas o produtor gaúcho ele chegou a ter mais de 50% de quebra na sua lavoura. Então, no começo deste ano, ele tinha dois desafios. Primeiro, lidar com as áreas seguradas. A outra era ter recurso equalizado, com taxas equalizadas, para fazer o cultivo da sua safra de inverno, principalmente trigo, e não tinha. E quando não teve esse recurso, ele acabou pegando com juros livres, e aí acabou trazendo um impacto meio complicado para esse produtor gaúcho. Este cenário
que eu acabo de descrever é algo que preocupa não só as cooperativas, mas também os produtores de uma maneira geral nesse Plano Safra 2022-2023? Sim, a gente está bastante preocupado com essa questão. Na realidade, dos 340 bilhões de reais que foram anunciados no Plano Safra, 195 bilhões são com taxas de juros controladas, né? E desses 195, 115 bilhões são com taxas de juros equalizadas pelo Tesouro, né? Então, são esses 115 bilhões de reais que dependem de todo esse trâmite para que a gente consiga iniciar as operações através do sistema financeiro. No ano passado, nós tivemos muitas dificuldades em termos das taxas de juros equalizadas de vários programas, porque o governo, já a partir de 60 dias de liberação do Plano Safra, já em alguns programas suspendeu as contratações, né? Então, a gente tem uma preocupação que isso possa acontecer. No entanto, a aposta nossa é que ainda no dia de hoje, o Congresso consiga aprovar os PLNs. Nós temos na pauta de hoje 7 PLNs, todos eles devem ser votados, e a gente espera que o PLN 18, que aporta os recursos para iniciar imediatamente a contratação dos recursos equalizados, enfim, com taxas de recursos controladas, mas com fonte equalizada dos recursos, a gente espera que isso seja aprovado agora. Ainda vai depender depois disso da lei, que vai sair uma lei aprovando, enfim, a operacionalização desse recurso, e lá no final ainda precisa uma portaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, para que, avisando os bancos, autorizando essas equalizações para que se inicie efetivamente as contratações dentro das taxas de juros equalizáveis. Flávio, para encerrarmos a nossa entrevista, eu tenho conversado com alguns colegas economistas a respeito do Plano Safra 2022-2023, frente às questões também de processo inflacionário, custos mais altos e taxas de juros, ainda que tenhamos ali acesso aos juros equalizados, né, que a gente sabe, na último lançamento de safra durou 60 dias. Né, com 60 dias o Ministério suspendeu. Ainda que se tenha esse cenário, que é um momento de ser conservador. Conservador na hora de fazer investimentos, aquisições, o produtor tem que pensar muito bem na hora de fazer essas aquisições em relação às taxas que vão ser praticadas e por quanto tempo que ele vai pagar, né, essas linhas de crédito que estão acessíveis através do Plano Safra. Você acredita que esse pensamento ele tem que ser colocado para o produtor, para as cooperativas também? É um ano, de fato, para ser mais conservador? Eu lembro até que uma resposta anterior você falou que esses investimentos precisam ser postergados. O pensamento é esse? Ser conservador agora na hora de fazer esses investimentos, Flávio? Sim, serve principalmente para quem vai fazer investimento, que é naquele conceito que a gente comentou anteriormente. O investimento se contrata neste ano, até junho do ano que vem, e as taxas de juros contratuais vão ser as mesmas até o final do contrato. Então, quando é investimento, os contratos são longos e aí você vai ter que conviver com essas taxas de juros no longo prazo, né? Isso pode afetar a competitividade. Então, está muito certo essa questão de cuidar na hora de contratar os investimentos, né? Até máquinas, a parte de tratores dentro do Moderfrota é 12,5% de juro, também a taxa é alta, né, para investimento. Então, manter um pouco de cuidado nesses aspectos é fundamental. Eu agradeço você, Flávio Turra, e toda a equipe da Alcepar. Um grande abraço, boa tarde a vocês. Vou até aproveitar aqui para esclarecer o Alex Macedo.
ele que é produtor lá no estado de Minas Gerais, mandou mensagem aqui para mim nas mídias sociais. Obrigado pela sua participação. Ele falou para explicar um pouquinho melhor essa questão de ser um pouco mais conservador nos investimentos. É muito simples. Há uma expectativa de se ter, né, mesmo com juros equalizados, você tem taxas de juros altas, mais altas do que historicamente são praticadas para o Plano Safra. Elas são baixas frente ao mercado, mas elas são altas referentes ao que já ocorreu anteriormente. E também há essa expectativa de que este cenário mais complicado do ponto de vista econômico, ele fique mais simples, simplifique nas próximas safras. Se ele simplifica nas próximas safras, significa que teremos taxas de juros também mais baixas nos próximos planos a serem lançados. Então, se você tem um investimento aí que você está pensando em fazer e que pode ser adiado por 1, 2, quem sabe 3 anos, você vai pagar menos por ele em relação ao dinheiro que você vai pegar na linha de crédito para fazer o investimento. E eu quero convidar agora o meu amigo Adriano Faleiros para participar do programa, ele que traz agora um recado muito especial para o produtor rural brasileiro. Adriano, uma ótima tarde para você, Adriano, bom trabalho por aí. Olha, para encerrar essa edição do Agricultura BR, eu trago para você o levantamento da consultoria AG Rural quanto à colheita do milho nas áreas de produção no centro-sul do país. E de acordo com a AG Rural, houve um avanço de mais de 10 pontos percentuais entre a semana passada e a semana que encerrou na última quinta-feira. Veja só que nós temos na tela aqui a comparação de um ano para outro. No dia 7 de julho do ano passado, a colheita estava em 19,8% no centro-sul brasileiro. E agora, até a última quinta-feira, 7 de julho, chegava a 40,5%, de acordo com os dados da AG Rural. Isso representa a colheita aí, o avanço intersemanal de quase 10 pontos percentuais. São os números que eu destaco do milho com a consultoria AG Rural. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas com a terceira edição e o fechamento de mercado. Na sequência, vem mais uma grande oportunidade para o pecuarista brasileiro com De Olho na Fazenda. A todos uma ótima tarde, bons negócios e até mais!